Bora lá? Bora lá na Corrente do Bem? Vamos para o nosso segundo dia de palestras. Espero que vocês tenham gostado do primeiro dia, né? Temas incríveis, humanizando a radiologia, radiologia forense. E agora vamos para o nosso segundo dia. Não esqueça da nossa maratona, hein? Do dia 6 a 11 de dezembro, 2 aulas por dia. Bora lá com mais um tema? E ó, não esqueça, hein? Nossa vaquinha virtual tá bombando, hein? Colabora pra gente fazer o Natal feliz de muitas crianças, certo? Bora lá? Agora, quero estar chamando aqui a Milena Santana e o Gabriel Silva. Eles devem estar nervosos na primeira aula. Quero saber. A PhD Events EAD Plus. Nós lançamos o desafio para alguns alunos de radiologia e eles aceitaram esse desafio e estão aí junto com a gente aí no nosso segundo dia de evento. E eles vão estar falando da precisão da ressonância magnética cardiovascular na avaliação de cardiopatias. Bora lá, Milena! Bora lá, Gabriel! Arrebenta! Oi, tudo bem? Estamos na 7ª Jornada Beneficente de Radiologia. O meu nome é Gabriel Araújo, eu sou estudante técnico e tecnólogo de radiologia. Sou capacitado em cardiologia, anatomia humana e fisiologia geral. Olá, meu nome é Milena Santana, sou estudante do técnico em radiologia pela instituição do Grau e também tenho alguns cursos complementares, como o curso de anatomia ligado ao músculo esquelético e o curso de patologias em imagens, ambos pelo Senac. E, antes de tudo, claro, nós gostaríamos de agradecer por esse privilégio de estar participando da 7ª Jornada Beneficente da Radiologia, esse evento aí promovido pela EAD Plus, juntamente com o PH Eventos, e nós gostaríamos de agradecer essa oportunidade, nós estamos muito felizes por estarmos aqui participando. Bom, para começar, para estrear nesse evento, na verdade, nós escolhemos o tema a precisão da ressonância magnética cardíaca na avaliação de cardiopatias. Mas por que escolhemos esse tema? Bom, justamente por conta de alguns dados que nós lemos em algumas publicações. Por exemplo, essa publicação, ela diz que as más formações congênitas, elas representam a segunda principal causa de mortalidade em crianças menores de 1 ano. Mas é só em crianças, então? Na verdade, não. A publicação, ela continua. As manifestações das doenças cardíacas congênitas são muito variáveis. Pode ocorrer logo após o nascimento, mas também pode ocorrer mais tarde na infância ou adolescência. Ou seja, isso significa que milhares de crianças e adolescentes não têm a oportunidade de continuar usufruindo aí essa dádiva que é a vida por conta dessas más formações congênitas. Outro dado também que a gente viu, que a gente se interessou ainda mais por esse tema, foi esse gráfico aqui. Vamos chamar ele de ranking, na verdade. Esse aqui é um ranking. O ranking de quê? De causas que mais levam as pessoas à morte. No Brasil? Não. Na verdade, é no mundo inteiro, ao redor do globo aí. E em primeiro lugar desse ranking, por muitos anos tem permanecido a doença isquêmica do coração. Ela tem representado aí 16% do total de mortes no mundo inteiro. Então, quando nós olhamos esses dados, o que a gente pensa? Será que não tem algo que a medicina ou a tecnologia possa estar fazendo para não assim melhorar 100%? Mas para dar uma melhorada nessas estatísticas? E, na verdade, tem. Por quê? Porque muitas pessoas que morrem por conta dessas doenças, às vezes elas nem sabem que tem a doença, então elas não tiveram um tratamento dessa patologia. E se elas não tiveram um tratamento, é porque elas não tiveram um diagnóstico. E se não houve um diagnóstico, quando nós estamos falando especificamente de cardiopatias, é porque o médico, às vezes, ele não viu. E aí é que nós, profissionais da radiologia, entramos em cena. Porque nós somos os responsáveis por fornecer essa visão para o médico.
Então, a partir do momento que o médico ele tem essa visão, ele consegue diagnosticar. E quando ele consegue diagnosticar aquela patologia, ele vai estabelecer o tratamento ali necessário para que a pessoa ela continue vivendo aí ao longo dos anos. Então, olha só quanta responsabilidade. Tudo começa no ver. E, na verdade, nós, da área da radiologia, nós estamos cumprindo muito bem essa responsabilidade, né? Porque por muitos anos nós temos auxiliado os médicos com vários métodos de imagens, como a ultrassonografia, a ressonância magnética, a tomografia, a radiografia. Só que como a gente hoje vai focar em cardiopatias, um desses métodos ele se destaca, que é a ressonância magnética. Por quê? Porque a ressonância magnética ela vem adquirindo uma crescente importância na avaliação de cardiopatias, de diversas delas. Mas por que a ressonância magnética ela se destaca nessa questão? Aí a gente vai recorrer lá à nossa amada física, porque a física ela tem esse poder de explicar para a gente o motivo por trás das coisas, ou o porquê, né, das coisas. Então, vamos ver o porquê que a ressonância magnética ela se destaca. Por que ela é tão precisa? Justamente pelo princípio físico no qual a ressonância magnética ela está baseada. Cada método de imagem, a gente sabe que eles têm os princípios físicos, como, por exemplo, a tomografia computadorizada. Ela tem o seu princípio físico. Qual é? Nós utilizamos os raios-x, né? Os raios-x, eles interagem com o objeto ou com a estrutura, e quando os raios-x eles chegam nos detectores, eles induzem os detectores a uma produção de luz, e essa luz é convertida em sinal. E aí nós conseguimos a nossa imagem em tomografia computadorizada. Porém, quando nós falamos de ressonância magnética, é completamente diferente, é um mundo completamente diferente. Na verdade, essa ressonância magnética, a gente utiliza o que nós temos de mais abundante em nosso corpo, que é justamente os átomos de hidrogênio. O nosso sinal para aquisição de imagem da ressonância magnética, ele é proveniente justamente desses átomos aqui. Mas como assim? Como é que isso funciona? Na verdade, o próprio nome ele é autoexplicativo. Ele fala dos dois processos que são necessários para a gente conseguir esse sinal dos prótons de hidrogênio. Só que é o contrário, porque o nome vem do inglês, né? Primeiro ocorre um processo ali de magnetização ou magnetismo e depois ocorre a ressonância. Então vamos ver ali partes por partes de como isso ocorre. Bom, tudo começa pelo nosso próton do átomo de hidrogênio. Esse próton do núcleo ali de hidrogênio, assim como muitas outras partículas do nosso corpo, como o elétron e o nêutron, ele tem uma rotação, ele gira em torno do seu próprio eixo. Essa rotação nós chamamos de spin. E aí entra uma lei de Faraday, na verdade, que é a lei que diz o seguinte, que uma carga em movimento, ela induz um campo magnético. Então, se o meu próton ele é uma carga e ele tem essa rotação em torno do seu próprio eixo, ele acaba induzindo o seu próprio campo magnético. E se ele tem um campo magnético, ele tem o seu vetor de magnetização, que é o que vai indicar a direção daquele campo magnético dele. E aí é que a gente lembra da famosa regrinha da mão direita, né? Onde tem o vetor e em volta tem ali o seu campo magnético. Então, nós podemos dizer, sim, que os nossos prótons são como se fossem, nossos prótons de hidrogênio são como se fossem pequenos ímãs no nosso corpo. Só que quando nós falamos de átomos de hidrogênio, nós não estamos falando de 1, 2 átomos de hidrogênio, nós estamos falando de milhares deles, né? Porque o nosso corpo ele é composto por 70% de água. Daí você pergunta, então quer dizer que se o meu corpo ele é cheio de pequenos ímãs
que são os átomos de hidrogênio, então quer dizer que nós somos magnéticos? Na verdade, não. Por que não? Porque, como nós falamos, nossos pequenos ímãs, eles têm o vetor de magnetização. Esse vetor, ele indica a direção do campo magnético. Porém, como é que estão esses vetores dos nossos átomos de hidrogênio? Olha aqui, eles estão direcionados em sentidos aleatórios. Por quê? Porque o campo magnético da Terra, o qual a gente está submetidos agora nesse momento, ele não é forte o suficiente para alinhar os nossos vetores de magnetização dos prótons. Então, eles estão assim no nosso corpo. Eles estão direcionados em sentidos totalmente aleatórios. E como eles estão aleatórios, o que acontece? Eles acabam se cancelando, ocorre o cancelamento mútuo. Então, não somos magnéticos nesse momento. No entanto, quando nós pegamos o paciente e submetemos o paciente ao campo magnético do aparelho de ressonância, que é 10, 15, 20 mil vezes mais forte que o campo magnético da Terra, olha só, estava bem bagunçadinho, bem aleatório. O que acontece? Eles se alinham, eles ficam todos alinhados, paralelo ao campo magnético do aparelho. Ah, mas e esse aqui que ficou antiparalelo? Isso aqui é o que chamamos de spin-ups e spin-down. Esse próton aqui, ele é um próton de alta energia e o campo magnético ele não foi forte o suficiente para colocar ele na posição de baixa energia. Então, ele ficou antiparalelo. Ah, mas acontece algum problema se ele ficar assim? Não, porque na verdade ocorre o cancelamento, né? Ocorre aqui a soma vetorial e eles acabam se cancelando. Lembrando que não estamos falando de 1, 2, 4 prótons de hidrogênio, nós estamos falando de milhares dele. Então, isso acaba não influenciando muito. E aí? Então, eles se alinharam, quer dizer que a gente agora consegue a nossa imagem? Ainda não. Essa foi apenas a primeira etapa, né? Que aí a gente conseguiu ter essa percepção de que o magnetismo, ele tem exatamente esse objetivo, de conseguir alinhar os vetores de magnetização dos átomos de hidrogênio. Essa é a primeira etapa para a gente conseguir a nossa imagem. Vamos para a segunda etapa agora. Bom, com os vetores aqui todos alinhadinhos, estão todos na longitudinal, paralelo ao campo magnético do aparelho, os prótons, eles estão ainda tendo um movimento, só que agora eles não estão no movimento de spin, eles estão precessando. É uma rotação com algumas oscilações de ângulo, ok? Então, nós temos aqui, ele está precessando, o seu eixo ali, o seu vetor de magnetização está na longitudinal. Porém, aqui, a gente tem um problema. A gente precisa fazer com que esse próton, ele consiga induzir uma corrente elétrica para a gente conseguir obter o sinal para a imagem de ressonância magnética. Porém, quando o seu vetor de magnetização está na longitudinal, está paralelo ao campo magnético do aparelho, ele não consegue fazer isso, ele não consegue induzir uma corrente elétrica. Então, a gente precisa pensar numa forma de conseguir deslocar esse eixo aí que está na longitudinal para a transversal, para a gente conseguir fazer com que ele gere ou induza uma corrente elétrica. Mas como a gente vai fazer isso, já que ele está tão influenciado pelo campo magnético do aparelho? Nós vamos usar a nossa segunda palavrinha do nome, que é a ressonância. Mas o que é ressonância e como que a gente pode aplicar a ressonância? Bom, para a gente conseguir compreender o que é a ressonância, a gente precisa ter em mente o seguinte: tudo à nossa volta, exatamente tudo,
tem uma frequência natural de vibração. Tudo. E se a gente consegue aplicar uma força que seja igual, exatamente igual, seja ela mecânica ou eletromagnética, mas que ela seja igual àquela frequência de vibração natural, o que acontece? Aquele objeto, aquela estrutura começa a oscilar. Por quê? Porque entra em ressonância. É interessante que quando eu estava pesquisando mais sobre o assunto, eu vi um exemplo da Ponte de Tacoma, algo que aconteceu lá em 1940, nos Estados Unidos. Essa ponte, assim como tudo, tinha uma frequência natural de vibração. E por acaso, coincidentemente, o vento, ele acabou tendo a força exatamente igual à vibração, à frequência de vibração natural daquela ponte. E quando a gente aplica uma força exatamente igual, o que acontece? Oscilação. Ela começou a oscilar cada vez mais até que ela não resistiu e entrou em colapso. Então, isso é ressonância. Outro exemplo de ressonância muito comum no nosso dia a dia, na verdade, a rádio. A rádio, se eu gosto de uma rádio específica, uma determinada rádio, que é na frequência 98.1, para mim escutar essa rádio, eu preciso ajustar a frequência do meu rádio exatamente na frequência da rádio que eu quero escutar, que eu gosto. Mas e se eu colocar 96 ponto... Não vai, tem que ser exatamente a frequência da rádio para eu conseguir escutar, porque senão eu não escuto. Isso é a ressonância. Então a gente tem que aplicar agora a ressonância nesse caso aqui, para a gente conseguir assim deslocar esse vetor de magnetização a fim de conseguir o sinal para a nossa imagem de ressonância. Mas o primeiro passo para a gente conseguir aplicar a ressonância é o quê? A primeira coisa que nós precisamos fazer é descobrir a frequência de precessão desse próton. Então, nós vamos aqui tentar aplicar a ressonância para que a gente consiga deslocar esse vetor que está na longitudinal para a transversal, para a gente conseguir adquirir o nosso sinal para a aquisição de imagem da ressonância magnética. Mas, primeiro passo para a gente fazer isso, qual é? A gente precisa descobrir primeiro a frequência de precessão desse próton aqui. E como é que a gente faz isso? Como é que eu vou descobrir a frequência de precessão desse próton? É necessário um cálculo, mas a gente precisa fazer? Não, porque já fizeram. E nós já temos uma constante, né? De acordo com os cálculos aí, um próton de hidrogênio que é submetido a um campo magnético de 1 Tesla, ele tem uma frequência de precessão de 42,57 MHz por Tesla. Essa é a frequência de precessão do próton, caso ele seja submetido a um campo magnético de 1 Tesla. Ah, mas e se o meu aparelho for um aparelho de 1,5 Tesla? E agora, como é que a gente faz para a gente encontrar a frequência de precessão desse próton? Simples, a gente vai fazer e jogar numa formulazinha. Essa fórmula de Larmor, ela nos diz o seguinte, que a frequência de precessão, ela vai ser igual à força do campo magnético vezes a razão giromagnética, ou a constante, né, que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, é uma multiplicação muito simples. 1,5, que é a força do campo magnético do aparelho, vezes 42,57 MHz por Tesla. Quando a gente faz esse cálculo, nós chegamos em 63,85 MHz por Tesla. Esse vai ser exatamente a frequência de precessão desse próton de hidrogênio, caso
ele seja submetido a um campo magnético de 1,5 Tesla. Pronto, agora a gente já descobriu a frequência de precessão desse próton. Qual o segundo passo? A gente precisa aplicar essa radiofrequência. Mas qual o valor? Tem que ser exatamente igual à frequência de precessão. Se ele está aqui precessando em 63,85 MHz por Tesla, é isso que a gente vai aplicar. E quando a gente aplica, o que acontece? Ele vai fazer exatamente o que a gente quer. Ele vai ser deslocado para transversal. E aí é o que forma esse ângulo que chamamos de slip angle, né? Então, quando ele vai agora para transversal, agora sim a gente consegue ter o nosso sinal para aquisição de imagem. Mas como isso acontece? A gente vai voltar novamente para a lei de Faraday. Assim que ele vai para a transversal, ele continua precessando. A lei de Faraday, ela diz que, assim como uma carga, ela pode gerar um campo magnético, o magnetismo, ele também pode induzir a uma corrente elétrica. E quando ele está na transversal, ele continua precessando aqui. Então, isso faz com que ele consiga induzir uma corrente elétrica. E é exatamente aqui que a gente consegue obter o nosso sinal para a aquisição de imagem da ressonância magnética. E aí, quando a gente desliga, claro, essa radiofrequência, a gente tem o que nós chamamos, né, dos tempos aí de decaimento, de relaxamento do hidrogênio, da gordura. E aí, controlando esse tempo de eco e esse tempo de repetição, a gente consegue ali determinar os nossos tons de cinzas ou as nossas ponderações. Lembrando que o que acabamos de considerar é apenas o básico da física da ressonância magnética. A física ela é bem mais complexa, mas isso aqui é o necessário para a gente entender o porquê que ela se destaca, né, na avaliação de cardiopatias. E aí é que a gente consegue continuar entendendo melhor as suas vantagens. Porque quando nós falamos de ressonância magnética, aí todo mundo já fala, né? Qual a vantagem da ressonância magnética? Ah, que não utiliza radiação ionizante. E realmente não utiliza. A gente viu lá na física que ela não faz uso de radiação ionizante. Porém, a gente vai considerar outras vantagens que estão mais diretamente, que influenciam, na verdade, mais diretamente num diagnóstico preciso de algumas cardiopatias. Vamos começar pela primeira vantagem, a avaliação morfológica. Sim, a ressonância magnética, ela consegue nos fornecer uma avaliação morfológica de muita qualidade. A gente consegue ter uma avaliação aí do músculo cardíaco e vascular, né, da área aí cardíaca muito, muito acurada, né? Na verdade, nós podemos dizer que a ressonância magnética, ela é o método de imagem que mais se aproxima da anatomia real do paciente. Então, como nós vemos aqui, a gente tem uma caracterização muito boa, a gente consegue ver as estruturas bem delimitadas, né? Então, se houver, por exemplo, alguma patologia, alguma malformação aqui por exemplo, aqui no septo, o médico ele consegue ver e diagnosticar com precisão, porque realmente são imagens de muita qualidade, muitíssima qualidade. E não só isso, na verdade, a ressonância magnética, ela não só nos fornece imagens estáticas de qualidade, mas com o avanço da tecnologia e a ressonância magnética, ela também nos permite hoje ter uma avaliação
funcional. E isso é muito, assim, útil, né? Principalmente porque a gente consegue aí estar avaliando alguma função cardíaca, né? Como a fração de ejeção, volume diastólico, sistólico, a massa do miocárdio, dentre muitas outras. Então, isso já facilita muito, porque além de ser algo funcional, ele ainda permanece com muita qualidade. Além da avaliação morfológica e funcional, nós temos algumas técnicas ou alguns métodos dentro da ressonância magnética que ajudam o diagnóstico preciso das cardiopatias. Por exemplo, esse método aqui de avaliação de viabilidade. Esse aqui é o que nós conhecemos como a técnica do realce tardio. Né? Essa técnica ela é utilizada em imagens ponderadas em T1, e elas têm o seguinte objetivo: elas usam o contraste de gadolínio. O contraste de gadolínio, ele não consegue penetrar em membranas íntegras, apenas em membranas que têm ali algumas rupturas nos miócitos necróticos. Então, como ele já tem já é dele isso, já é uma característica natural, isso já facilita para a gente conseguir diferenciar ali as áreas que tem uma patologia e a área normal. Além dele conseguir ali ter uma penetração maior nessas áreas com rupturas, eles têm uma dificuldade de sair dali, o que a gente chama de delay washout. Então, como ele tem aquela dificuldade de sair dali por conta de algumas alterações cinéticas do contraste, o que acontece? Se a gente fizer uma imagem após 10, 20 minutos, a gente vai ver exatamente isso aqui, ó. Uma concentração do contraste em áreas de infarto, em áreas onde houve realmente essa ruptura nas membranas. Então, isso já ajuda muito o médico, ele olhar e ter um diagnóstico muito preciso dessa patologia. Além da avaliação essa de viabilidade, nós temos outra técnica também. Essa técnica ela faz uma comparação, que é a avaliação de perfusão. Ele tem o objetivo aí de conseguir detectar algumas pequenas áreas com déficits que podem ser reversíveis da perfusão, ou seja, áreas isquêmicas. Então, o que acontece? Faz uma comparação, o paciente em estresse e o paciente em repouso. Onde não tem contraste, olha aqui, já tem um indício de uma patologia. É onde o médico ele já vai conseguir diagnosticar e já estabelecer um tratamento muito preciso para a pessoa conseguir continuar aí vivendo. Nós temos também outra vantagem maravilhosa da ressonância magnética, que são os mapas paramétricos. Esses mapas paramétricos aqui, eles são muito interessantes. Por quê? Eles não apenas nos fornecem uma visão, mas eles também nos permitem quantificar ou mensurar áreas de edemas, inflamações, cicatrizes. Então, são essa mensuração e essa quantificação que a gente consegue por meio dos mapas paramétricos já são extremamente úteis para ajudar a diagnosticar e prognosticar. Então, quando nós falamos de mapas paramétricos, a gente vai além do diagnóstico. A gente consegue também prognosticar algumas cardiopatias. Então, olha só, tudo aí já contribuindo para a gente conseguir, pelo menos, dar uma melhorada naqueles dados que a gente viu lá no início. Porém, a ressonância magnética, a gente viu que é um exame maravilhoso, tem muitos detalhes anatômicos, a caracterização tecidual é muito boa, é muito acurada, mas não adianta nada a gente ter esse conhecimento da ressonância, a gente saber que ele é um exame bom de imagens, porém, a gente não conseguir compreender quando a gente olha uma imagem dessa, ou a gente não conseguir, assim, identificar quais as estruturas anatômicas. E é por isso
que agora o Gabriel, ele vai falar um pouco para a gente sobre a anatomia do sistema cardiovascular. E para a gente falar da anatomia do coração, nós temos que começar desde o início, falando sobre o sistema cardiovascular. Falar um pouco do nome. O nome é cardio, vem de coração. E o vascular vem de veias e artérias, a vascularização do nosso corpo. O início é a função da circulação do nosso corpo. É transportar substâncias e nutrientes, né? Recolhendo o gás carbônico e outras excretas e distribuindo oxigênio e todos os nutrientes. Ela também é dividida em circulação sistêmica e circulação pulmonar. Qual é a diferença das duas? A circulação sistêmica é a grande circulação, é o trajeto do sangue pelo corpo. Então é coração, corpo, corpo, coração. Já a circulação pulmonar é a pequena circulação, é a circulação do sangue do coração, pulmão, pulmão, coração. Ela também é dividida em outras duas classificações, a completa e a dupla. A dupla, ela passa 2 vezes pelo coração, o sangue uma vez venoso e outra vez arterial. A completa, ela não mistura os dois sangues, o arterial e o venoso. O coração, falando da anatomia cardíaca agora, o coração é um músculo estriado cardíaco, tá? Que através de movimentos, né, ele bombia o sangue para todo o corpo. Ele possui uma membrana chamada de pericárdio, tá? Que esse pericárdio, ele protege o coração, tá? E é dividido em duas. O pericárdio fibroso, tá? Que é bem espesso, rígido e denso. Vamos imaginar assim, um saco de pão. O saco de pão, ele não é elástico, ele é bem denso e rígido. E uma laranja. Se a gente colocar a laranja dentro do saco de pão, o saco do pão, ele é o pericárdio fibroso, que ele é bem denso. A laranja em si, ela começa ali, a parte laranja, é o pericárdio cerroso, que é bem profundo, fino e delicado. E forma também uma dupla camada, chamada de parietal e visceral. A camada parietal, ela é a mais externa, tá? Então, ela encosta no pericárdio fibroso. Já a visceral, ela é chamada de epicárdio. E o epicárdio é a primeira camada, literalmente, do coração, tá? É a camada mais externa, ela não faz a proteção dele, ele é como se fosse a nossa pele, ok? E se fosse alguma coisa por cima, tá? Então, a nossa pele é o epicárdio, e o pericárdio, né, parietal é a blusa, no exemplo, né? Depois, a camada média é o miocárdio é um músculo, tá? Que faz os movimentos cardíacos, a sístole e a diástole. E o endocárdio é a camada mais interna do coração. Ele que entra em contato com o sangue e reveste as válvulas cardíacas. O coração, ele é um músculo, tá? Porque ele faz as contrações, né, da sístole e da diástole, e ele também é chamado de tetracavitário. Por que tetracavitário? Porque tetra vem de 4. Cavitário é de cavidades, então ele possui 4 cavidades, ok? Vamos falar primeiro do átrio direito. O átrio direito é a cavidade superior direita do coração. Lá, ele recebe o sangue venoso vindo de todo o corpo, pelas veias cavas inferior e superior, tá? Ele também possui uma aurícula direita. A função dessa aurícula direita é diminuir o fluxo sanguíneo que entra no átrio. E o átrio esquerdo é a cavidade superior esquerda do coração. Ele recebe sangue arterial, esse sangue vem das veias pulmonares, tá? Ele também possui uma aurícula esquerda, perdão. Os átrios, eles são separados pelo septo interatrial, tá? E eles são separados também pelas válvulas dos ventrículos. Já os ventrículos é a cavidade inferior do coração. O ventrículo direito é a cavidade inferior direita do coração, ele recebe o sangue venoso que vem do átrio, tá? E ele é separado do átrio pela válvula tricúspide. O ventrículo, uma curiosidade do ventrículo direito é que ele ocupa a maior parte do coração. Então, ele é uma cavidade maior do que as outras cavidades. Por quê? Ele recebe sangue superior e inferior das veias cavas inferior e superior. Ele possui também um septo intraventricular que separa os dois ventrículos, tá? E também o tronco pulmonar que desemboca nele, né? Então, o sangue sai do ventrículo e vai direito e vai para o tronco pulmonar. Ele também é separado do tronco pulmonar pela válvula pulmonar. Já o ventrículo esquerdo é a cavidade inferior esquerda do coração, recebe sangue
arterial vindo lá do átrio esquerdo. E também outra curiosidade do ventrículo esquerdo é que ele possui uma sístole maior do que a do ventrículo direito. Por quê? A sístole é a contração do ventrículo. O ventrículo direito, ele participa da grande circulação. Então, ele tem que ter uma força de bombeamento maior do que a do ventrículo direito, porque ele bombeia sangue para a artéria aorta. A artéria aorta, ela se ramifica por todo o corpo. Então, o ventrículo esquerdo, bombeia o sangue para todo o corpo, diferente do ventrículo direito, porque ele bombeia o sangue só para o pulmão. Então, ele é da pequena circulação. E ele é dividido pelo átrio esquerdo, pela válvula mitral ou bicúspide. Aqui temos uma imagem, tá? Que a gente consegue ver o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Se acompanhar com o meu mouse aqui, acompanha aqui. Aqui é o septo intraventricular. Esse septo é muito importante porque aqui ocorrem também impulsos nervosos, que nós vamos ver mais para frente. Mas aqui, a parede do miocárdio do ventrículo esquerdo tem bastante diferença do ventrículo direito, tá? Porque ele tem que ter uma força de bombeamento maior, tá? E também podemos ver a diferença da estrutura cavitária, tá? Então, o ventrículo direito é bem maior do que o do ventrículo esquerdo. Tá? A gente consegue ver também a válvula tricúspide, válvula mitral, tá? Que os átrios, as veias pulmonares, a veia cava superior, tá? E aqui a artéria aorta. Falar da sístole e da diástole agora, tá? É um movimento de contração e relaxamento que o coração faz, e isso resulta nos batimentos cardíacos. Ele também é dividido em duas, a inervação extrínseca e inervação intrínseca. A inervação extrínseca já fala no nome, de externo, vem fora do coração, e a inervação intrínseca vem de dentro do coração. A inervação extrínseca, ela vem do sistema nervoso autônomo. O simpático acelera o batimento cardíaco. Já o parasimpático desacelera. Então, eles são ambíguos. Se um acelera, o outro reduz esse movimento. Ele também recebe inervações de nervos, tá? Craniano, torácico, que vão ajudar nesse batimento cardíaco. Já a inervação intrínseca vem de dentro do coração. É um impulso nervoso que faz com que o coração faça a sístole e a diástole. Para entender qual que é o relaxamento, qual que é a contração, vamos fazer assim, ó. A sístole, você fala sístole, então é a contração, sístole. Quando você fala diástole, você abre a boca, então diástole é o relaxamento, então é sístole, diástole, ok? A inervação intrínseca, ela é rítmica e frequente. Então, por isso que os batimentos cardíacos, ele não para nunca. Por quê? É a inervação intrínseca que faz essa frequência dos batimentos cardíacos. A inervação intrínseca se divide em nódo sinoatrial e nódo atrioventricular. O nódo sinoatrial, ele ocorre na extremidade superior do átrio direito. Ele é um pulso nervoso. Tá? Então, ele solta um impulso, e esse impulso se divide para os dois átrios, fazendo a sístole atrial. Depois, quando faz a sístole atrial, esse impulso se transforma em nódo atrioventricular. Esse nódo atrioventricular, ele percorre pelos ramos de His e ele entra no septo intraventricular, nos ramos direito e esquerdo. Quando ele percorre os ramos direito e esquerdo, ele chega no ápice do coração, ali na base dos ventrículos, e ele se ramifica pelas fibras de Purkinje. Lá nas fibras de Purkinje ocorre a contração, a sístole ventricular. Tá? Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem que lá em cima, acompanha com o mouse, aqui em cima é o nódo sinoatrial, tá? Então, acontece um impulso, esse impulso se divide pelos dois átrios, fazendo a sístole atrial, depois ele vem para o nódo atrioventricular. Esse nódo atrioventricular se ramifica, né, se percorre os ramos de His, e ele chega no septo intraventricular. Aqui se ramifica em direito e esquerdo. Quando ele chega no ápice do coração, que é a ponta do coração, ele se ramifica em fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje são fibras miocondutoras desse impulso que faz a sístole ventricular.
Tá? Aqui essa imagem é muito interessante, porque a gente consegue ver o caminho do sangue, tá? Conseguimos ver aqui o átrio esquerdo, o átrio direito, a artéria aorta, o tronco pulmonar, que se ramifica nas veias pulmonares, a veia cava superior e a veia cava inferior, tá? Que é bem, e as válvulas também. Falando das válvulas, as 4 válvulas, elas têm uma comum semelhança. Elas são formadas pelas mesmas coisas, tá? Pelos mesmos componentes, só que uma tem 2 e as outras tem 3, tá? Então, a válvula tricúspide é formada por 3 lâminas membranáceas, tá? Brancas, irregulares, com formato de triângulo. Esse triângulo, eu vou chamar ele de escaleno, porque o triângulo escaleno, ele tem todos os lados diferentes, tá? Então, essas cúspides, elas são presas nos ósteos cardíacos. Uma curiosidade também, tudo que é ósteo, em parte mole, é buraco. Tudo que é ósteo, em anatomia esquelética, é forame. Então, temos o forame magno do occipital, o forame obtuso, né, da pelve, e temos os ósteos. Os ósteos são buracos. Temos os ósteos cardíacos e entre outros ósteos da partes moles. Aí, essas cúspides são fixadas nos ósteos, né, pelas cordas tendíneas, e essas cordas tendíneas são fixadas nos músculos papilares do coração, tá? A válvula sigmoide pulmonar também é formada de 3 cúspides, que são lâminas membranáceas. A válvula mitral, ou bicúspide, né, é formada por 2 cúspides, que também são presas aos ósteos cardíacos pelas cordas tendíneas, e a válvula aórtica, que é formada por 3 cúspides e também segue o mesmo parâmetro das outras. Aqui essa imagem é maravilhosa, eu acho, que aqui mostra literalmente, aqui mostra a válvula tricúspide, a válvula mitral, tá vendo que temos 3 cúspides, né? Então temos 3 cordas tendíneas, aqui temos 2 cordas tendíneas, tá? Aqui é o septo intraventricular, né, que ocorre o nódo atrioventricular, aqui as fibras de Purkinje, temos aqui a aurícula direita, a aurícula esquerda, aqui a válvula pulmonar, a válvula aórtica, ela tá aqui atrás, não dá para ver, né? E é muito legal essa imagem, então a gente consegue ver as válvulas trabalhando no batimento cardíaco. Agora, vamos falar sobre a vascularização, né? Como funciona essa vascularização. É a função das veias e das artérias, tá? Transportar o sangue pelo corpo. Elas têm uma semelhança, só que uma diferença um pouquinho ali na túnica média. As veias, elas transportam sangue do corpo para o coração. Esse sangue é um sangue sujo, é um sangue venoso, tá? Que ele vai ter que passar pelo processo de hematose lá nos pulmões. Mas a única veia que não transporta sangue venoso é a veia pulmonar, que sai dos pulmões e vai até o átrio esquerdo. Então, ela também é classificada ela tem 3 camadas, né? A túnica íntima, que é o endotélio. Tudo que é endo é mais profundo. Então, temos o endotélio, o endométrio, tá? E o endocárdio, que é onde passa o sangue. O endométrio é a camada mais interna do útero, tá? A túnica média é o músculo, tá? Que faz a contração para o sangue, né, passar. E a túnica externa, que é a camada mais externa da veia. Ali no endotélio, ele possui uma válvula, tá? Que impulsiona o sangue para cima. Vamos pensar assim, como um sangue lá no dedão do pé sobe para o coração com a força da gravidade. Então, às vezes possui essa válvula, né, para impulsionar o sangue para cima. Falam que nós temos 2 corações, o coração normal, que fica aqui no tórax, e o outro coração, que é a panturrilha. Quando você anda, a panturrilha, ela força. Quando ela contrai e joga, impulsiona esse sangue que está nos membros inferiores para cima, voltando para o coração. Já as artérias, elas transportam sangue arterial, tá? Então, elas transportam sangue do coração para o resto do corpo, tá? A única artéria que transporta sangue venoso é a artéria pulmonar, tá? Que ela transporta sangue do coração para o pulmão, para sofrer o processo de hematose, tá? Nas túnicas, elas são idênticas, só que na túnica média, o músculo é mais grosso, por quê? A pressão arterial é muito maior, então ela precisa ter um calibre maior para aguentar e não estourar, né? Não explodir
e não fazer uma hemorragia. Então, quando a gente vai aferir a pressão, a gente não afere a pressão venosa, a gente afere a pressão arterial, porque a pressão arterial é muito mais forte. Voltando lá no início, o ventrículo esquerdo, lembra que ele tem uma força de bombeamento muito maior do que a do ventrículo esquerdo? Por isso, então, essa força de bombeamento do ventrículo esquerdo aumenta essa pressão. Então, a pressão arterial é muito maior do que a pressão venosa, porque também ele tem que percorrer todo o corpo, né? Aqui é uma imagem do coração, tá? É uma anatomia externa. Então, a gente consegue ver aqui no mouse, ó, a aurícula direita, a aurícula esquerda, o tronco pulmonar, que se ramifica nas artérias pulmonares, tá? Aqui temos a veia cava superior, o arco aórtico, tá? Aqui na base, na aorta ascendente, ela se ramifica nas artérias coronárias. As artérias coronárias, elas irrigam o miocárdio, tá? Irrigam o coração. Aqui, ela a artéria, o arco aórtico, né? Se ramifica em tronco bracocefálico e artéria carótida esquerda e subclávia esquerda. No tronco bracocefálico também se divide em carótida direita e subclávia direita. Aí aqui temos onde tem aurícula, tem átrio, né? Então aqui temos o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Agora nós vamos relacionar a ressonância magnética com a anatomia cardíaca, falando de patologias relacionadas ao coração, as cardiopatias congênitas. O que é congênita? Congênita é quando você nasce com aquilo. Então, vem hereditariamente, tá? Vamos falar um pouco sobre a miocardiopatia hipertrófica. Eu vou falar sobre a hipertrofia. A hipertrofia é o aumento do tamanho, aumento do volume desse músculo, tá? Então, o músculo sofre uma sobrecarga maior do que ele deveria e ele expande, tá? Ele aumenta de volume. Aqui na imagem a gente consegue ver que o ventrículo esquerdo aqui, ele está aumentado porque ele sofre uma sobrecarga ventricular, tá? Que ele não tinha que sofrer, tá? Essa doença é uma doença congênita, tá? Que se nasce, ela pode ser adquirida também, mas é raramente, tá? E como essa doença vem? Ela é uma alteração, tá, dos genes que fazem a codificação do músculo cardíaco. Essa doença ela pode ser obstrutiva e não obstrutiva, tá? Quando ela é obstrutiva, ela obstrói a passagem do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, tá? Que vai se ramificar por todo o corpo, tá? Então, ocorre aí fadiga, muita síncope, tá aí também pela morte súbita também, tá? Ocorre também as cicatrizes miocárdicas, tá? Que elas podem ocasionar arritmia e também a morte súbita, tá? A gente consegue ver aqui a comparação de um coração normal para um coração com MH, tá? Então, conseguimos ver aqui o septo intraventricular, né, e a parede do miocárdio normais, e aqui o septo ventricular e a parede do miocárdio aqui do ventrículo. Conseguimos ver que há uma diferença estrondosa dado o tamanho, do volume, né, desse ventrículo. E também, vamos relacionar agora da ressonância. A ressonância, além de avaliar, né, anatomia, avaliar estrutural, ela tem capacidade de mostrar a quantidade de cicatrizes, né, desse miocárdio. Então, ele pode, como eu já tinha falado, a cicatriz miocárdica, ela dá síncopes, morte súbita, tá, e arritmias de nível grave. Então, com a ressonância consegue mostrar a quantidade de cicatrizes que tem no miocárdio para dar um diagnóstico, para dar um tratamento melhor a essa pessoa. Aqui as causas, né? A causa é hereditária, raramente ela é adquirida, tá? E os sintomas é falta de ar, dor no peito é angia, né? Uma dor muito forte, a síncope, que é o desmaio, e a morte súbita, tá? Por não ter a vascularização, se for obstrutiva, não tem essa vascularização, não tem a força de bombeamento do ventrículo esquerdo. Então, não tem sangue pelo corpo, morte súbita, tá? Então, e também temos para diagnosticar, né,
sopros sistólicos. Quando o médico vai auscultar o pulmão, né, auscultar os batimentos cardíacos, ele utiliza a manobra de Valsalvia. Quem não sabe o que é a manobra de Valsalvia é quando você segura a respiração e você sopra, você faz uma pressão. Essa pressão mostra para o médico esse sopro cardíaco. Falando outra patologia também é a conexão intraventricular, tá? Conexão intraventricular é quando tem uma conexão dos dois ventrículos. Lembra que eu falei que a circulação é completa? Ela não mistura o sangue arterial e o sangue venoso? Então, nessa patologia, tem essa mistura do sangue, porque tem um buraco, né, no septo intraventricular que faz essa mistura do sangue. Então, o sangue se mistura, o que não pode acontecer, porque o sangue limpo ele tem que ser distribuído pelo corpo inteiro. Já o sangue sujo ele tem que fazer a hematose, né, passar pelo processo da hematose. Se o sangue sujo é distribuído para o corpo inteiro de novo, né, acontece que a fadiga, falta de ar, tons azulados na pele, porque o organismo não tem oxigênio suficiente, tá? Mas voltando lá, aqui, fazer a comparação deles, né? Aqui é a mesma doença, aqui é a doença de Fabry, tá? A doença de Fabry é uma doença lisossômica, então ele acomete lá nos lisossomos, ele não acomete na estrutura do coração, por isso que eu coloquei de referência aqui para o normal. Tá? Então, conseguimos ver aqui que o septo intraventricular não tem nenhuma conexão com os dois ventrículos, né? E aqui nós conseguimos ver essa conexão aqui e essa conexão aqui dos ventrículos. Tá? Então, a causa, ela é indefinida, tá? Porque pode ser de cromossomos, pode ser de alguma alteração genética, de algum DNA, okay? Que não define, são vários fatores que podem causar a CIV. Aí os sintomas, como eu já tinha falado, o tom azulado. Essa doença só ocorre em crianças, tá? No feto ou nas primeiros meses, né, de vida da criança. Mas é isso, eu e a Milena, né, queria mostrar como a ressonância magnética é muito importante para diagnosticar cardiopatias, tá? Vimos na miocardiopatia hipertrófica que a ressonância consegue ver a quantidade de cicatrizes que tem no miocárdio, tá? Que pode levar a morte súbita, então é muito importante para salvar uma vida, né? Para ver como está, porque a ressonância magnética, ela se aproxima mais real da anatomia possível, né? Então, tudo que a gente viu aqui nas imagens é a anatomia real, do que dos outros exames não conseguem se aproximar tanto. Mas é isso, foi isso que a gente queria mostrar para vocês, que a ressonância magnética é muito importante, não só para cardiopatia, mas também para outras patologias, né, de outros sistemas. E eu quero agradecer também, mais uma vez, a IAD Plus e o PH Studios por essa oportunidade, minha e da Milena. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.